É, eu gostaria de convidar o Paulo Humberto Gouveia. Ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre como é que se faz para habilitar a transformação digital, conectando setores e impulsionando o futuro. Além dos médios e pequenos, nós temos os grandes investidores nacionais que também estão fazendo muito e tem muita solução para a sociedade. Então, por favor, Paulo Humberto, eu gostaria de convidá-lo para a sua apresentação. Acho que o microfone eu te dou e falta tá ali. E logo em seguida a gente dá uma paradinha para um cafezinho e voltamos ainda para um painel agora de manhã. Por favor, Paulo. Obrigado, Miriam. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho dessa questão de transformação digital. O painel, depois que a gente vai falar, ele está muito voltado para cidades inteligentes. Tem alguns slides aqui, estou esperando subir a apresentação. A gente começa um pouco mostrando a tecnologia, que a maior parte das pessoas tem conhecimento, muito voltado para a área móvel. Mas depois a gente vai em casos de uso para entender o que a TIM tem feito no mercado para exatamente aquele conectando setores e impulsionando o futuro. A gente está falando da transformação digital da indústria, transformação digital da vida das pessoas, transformação digital das cidades. Entendendo que conectividade habilita toda essa transformação. Eu vou tentar ser rapidinho aqui, até para a gente adiantar, Miriam. Aqui falando um pouquinho da TIM, quando a gente vê lá 5.570, o Brasil tem 5.570 cidades. A gente hoje tem o 4G presente em 5.570 cidades, com a tecnologia 700 MHz, que ele tem uma maior propagação, praticamente 5.200, a mesma coisa no NB-IoT, que habilita a conectividade, que a gente chama o NB de banda estreita, né, de internet das coisas, e 5G, esse número já atualizando, já passou de 400 cidades, 8.000 sites, 8.000 antenas 5G já conectadas com a tecnologia standalone. Então, aqui é uma visão de liderança, de cobertura dentro da estratégia da empresa de ter a questão da maior cobertura e depois ser a operadora mais querida do país. Falando um pouquinho do 5G, aí entrando no 5G, falando tecnologia, aquilo que a gente sabe, né, quando o pessoal fala, a gente usa 4, usa 5, aí só as características aqui, eu só vou rapidinho, ultra banda larga, então 5G para aplicações que têm necessidade de bandas muito largas, né, até 10 gigabits, a gente já fez teste acima de 5 gigabits por segundo. Quem teve agora no Rock in Rio, lá teve experiência de fazer a 1 gigabit por segundo, apesar lá de mais de 100 mil pessoas conectadas, a gente fez todo um projeto para atender essa demanda no mercado, e picos de mais de 100 terabytes. Massivo, né? Então, IoT massivo, milhões de dispositivos conectados, isso a gente começa a pensar em cidades no futuro, cada vez mais dispositivos conectados, então ele também tem essa característica, só o 5G hoje tem essa característica de poder conectar milhões de dispositivos, e depois comunicações de missão crítica, e aqui entra segurança pública, indústria e tudo mais, onde você precisa de baixíssima latência e confiabilidade de rede, e aí a outra aplicação dele. Com essas 3 aplicações, se a gente olhar do ponto de vista comunicação humano com humano, humano com máquina, e depois o M2M, máquina com máquina, a gente começa a ver como é que o 5G, ou outras tecnologias, mas aqui no caso do 5G, ele entra na nossa vida. Com realidade virtual, realidade aumentada, no caso do humano, a gente vai ver cada vez mais dispositivos vestíveis, né, o wearables, redes sociais, esse uso crescente, né, a gente vê também esse crescimento do uso. E depois, na parte, quando a gente fala em latência e redes de missão crítica, toda a parte de segurança pública, e voltando um pouquinho para o nosso painel que a gente vai ter daqui a pouco. Humano-máquina, a gente falou comunicação, pessoal de SP, o mercado fala muito de FWA, o painel anterior estava mostrando o financiamento do primeiro modem FWA 5G aqui do Brasil, no projeto lá da Intelbras, vídeo de ultra definição, casas inteligentes, e aí a gente também começa com monitoramento de saúde, então essa questão de conectar as pessoas e você poder monitorar a saúde das pessoas, super importante. Cirurgia remota, eu acho que a gente ainda está longe disso, mas telemedicina, a gente está muito, ela se tornou muito presente, telemedicina, teleeducação. Eu falo, a pandemia 2020, ela trouxe várias questões,
mas também trouxe ao país várias oportunidades, ao país e ao mundo. Eu diria que telemedicina e educação à distância foram 2 pontos que, durante 2020, a gente teve que endereçar, e isso é um ganho que a gente teve, que a gente não perde mais. Veículo para pedestre, veículo para veículo, a gente está falando do V2X, né, que é a comunicação veículo, infraestrutura, pessoas, e isso cada vez mais com os veículos com características semi-autônomas, que já está presente nos novos lançamentos da indústria automobilística, e cada vez mais a gente caminhando para a questão de veículos autônomos. Depois a gente pode até falar, eu tive esse mês que passou, para falar do eVTOL, que não é um remédio. O eVTOL é um veículo de pouso e decolagem vertical elétrico. Existe uma fábrica, a Embraer tem uma fábrica chamada Eve, que deve lançar esse veículo agora em 2026. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esse veículo, o controle de tráfego aéreo desse veículo e disso no futuro, vai ter que ser totalmente automatizado, e a única forma de comunicação que ele pode ter hoje em dia seria em cima de uma rede 5G. Automação da indústria, e aí máquina-máquina, monitoramento de vídeo, então várias aplicações que a gente teria com o uso da rede, com o uso da rede 5. Mas a gente vai falar de um país, quando eu falei que a gente está em 5.570 cidades, nós estamos em cidades. Quando a gente pensa em município e pensa no país, o Brasil é um país de dimensões continentais, onde 100% das cidades não chega a 20% da área total do país. E aí determinadas verticais, que são as verticais que a gente definiu como estratégicas do ponto de vista de transformação digital e da internet das coisas, o primeiro segmento que a gente escolheu foi do agronegócio. O agronegócio hoje é 25% do PIB brasileiro, forte lá em Presidente Prudente, né? Muito forte lá. E tem projetos do Estado de conectividade de todo o agro do Estado que vai endereçar aquela pergunta de como é que leva a conectividade. Da parte de logística, de novo, nosso PIB ele é transportado sobre rodas. Eu vou mostrar depois um projeto de logística aqui, mas a Dutra não tem 100% de conectividade, e 50% do PIB brasileiro passa por ela. Quem passa ali na Serra das Araras não tem sinal de nada. A parte de utilities, aqui você pode ter utilities voltado para cidades inteligentes ou utilities voltado para os serviços de utilidade pública ali, serviços de água, gás e energia. E aí também a gente vai mostrar um pouquinho de projetos na indústria 4.0. De novo, são grandes projetos, aí a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente tem feito em redes privativas. Ontem eu estava conversando com o mercado e aí falando o seguinte, né, qual é o grande desafio? O desafio é o mindset de transformação, é a nossa indústria ter essa visão de ganho de eficiência e produtividade para se transformar. E o segundo é soluções de redes privativas de grandes plantas industriais endereçam menos que 3% do mercado de indústria brasileira. Se a gente olhar os 7 milhões de CNPJ, 97% são pequenas e médias, não são grandes. Então, ou a gente pensa em soluções de slice, de solution as a service, que você leve a mesma característica para a pequena empresa, ou você não endereça essa questão de produtividade e eficiência do país para as pequenas e médias empresas, que respondem por mais de 97% das empresas do país. Aqui, entrando um pouquinho nessas verticais, aí falando um pouquinho, quando a gente fala de utilities, isso aqui é um projeto específico. O que a gente fez? A gente definiu um parceiro e está levando hoje, fim a fim, uma solução que faz a gestão da iluminação pública das cidades. E trazendo coisas interessantes, ali é o módulo de gestão. Ele é o módulo homologado pelo Inmetro, ele tem um medidor que faz a medição de energia por consumo real, não por consumo presumido. Ele trabalha com dimerização e todo o controle da iluminação à distância em cima dessa rede NB-IoT, que já está presente em 5.200 cidades. Resultado disso aqui, a gente começou a trabalhar nesse setor em parceria no final de 2022. O ano passado a gente fez um anúncio num evento que teve, chamado Investors Day da TIM. A gente tinha 150 mil pontos, hoje a gente tem 217, muito provavelmente a gente chegue no final do ano com 300 mil pontos de gestão de iluminação pública. As fotos aqui, para quem é da região, né, de cada uma das regiões, vai conhecer.
Porto Alegre tem 22 mil pontos instalados, com GPS inclusive. Curitiba, a gente está implantando com a ENDE 45 mil pontos de gestão. E Petrolina foi um dos primeiros projetos que a gente fez, tem 5, 6 mil pontos em Petrolina. Eu falei cidades grandes, a gente tem um projeto de 4 mil pontos em Água Boa, no leste do Mato Grosso. A gente tem Uberaba, Santa Luzia, Barbacena e outras cidades distribuídas pelo país. Então, é um projeto que atende essa questão de gestão da iluminação pública, já fazendo uso de uma rede móvel que está disponível e toda essa gestão da rede e do serviço que é fornecido pela TIM. Mercado de logística, aí eu vou direto no que a gente tem feito. O que aconteceu? Isso aqui é uma união de 2 setores, né? Eu não digo nem 2, são 3. É um projeto que a gente começou em 2018, e aí, em 2018, aqui em São Paulo, quem está acostumado via Artesp andar nas rodovias de São Paulo, vê muito poste a cada 500 metros de uma rede Wi-Fi que foi construída para substituir o callbox, que é aquele telefone de emergência. Aquela rede Wi-Fi, ela se comunica com a concessão, ela é uma rede fechada. O que foi feito ao longo desse tempo, a partir de 2018, foi conversar com a NTT, com a Anatel, com o MAPA, né, Ministério da Agricultura, mostrando o seguinte, que se a gente unificasse os setores, a gente colocaria uma rede LTE móvel pública que atenderia a demanda da comunicação emergencial, mas que também atenderia o agronegócio, pequenas comunidades, pessoas, escolas e tudo mais. A NTT mudou a especificação do edital, o edital ele vinha com conectividade Wi-Fi, ele abriu só, deixou conectividade, e o que aconteceu, a gente entregou agora, até não está aqui, Eco Noroeste na Artesp, o primeiro projeto da Artesp foi entregue agora em maio, nós estamos entregando Eco Araguaia, embaixo é Anápolis, lá em cima é Palmas, um projeto de conectividade, 100% de conectividade na rodovia, Triângulo Mineiro, EPR, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, toda a conectividade da concessão da EPR. Eu falei do Rio de Janeiro, projeto da CCR no Rio, para subir, né, São Paulo, Rio, Dutra, 100%, e depois a gente faz Rio, Paraty, na 101, que também não tem conexão. Todos esses projetos, ele abre conectividade para todos os usuários da rodovia, então qualquer pessoa que esteja trafegando, ele vai ter esse tipo de conectividade. Esse projeto da Way, ele sai aqui de Três Lagoas, vai até uma cidade chamada Costa Rica, que é no Brasil, na divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, são 600 quilômetros de rodovia. Outras rodovias que somam hoje mais de 4.700 quilômetros. Todas as novas concessões de rodovia vêm com a obrigação de conexão 100%. E aí, eu até gostaria, estava o Baigorre aqui, que a solicitação é o seguinte, nós precisamos de uma regulamentação desse tipo de conectividade, né, de home em rodovias. Isso tem que ser regulamentado, porque é do interesse da população, da concessão, que todos os usuários estejam conectados. Aqui é um caso a gente falou de 5G privado, aqui também voltado à logística. BTP, Brasil Terminal Portuário, é o maior terminal de containers da América Latina. BTP é uma joint venture da Maersk com a MSC. Eles movimentam mais de 3 mil containers dia, eles têm uma eficiência de carregar e descarregar um navio em 24 horas, só que o benchmark deles mesmos mundial é 16 horas. Então, eles estão fazendo a gente montou uma rede 3.5 GHz 5G privada, eles têm total redundância de Node B, 2 microcore, técnico residente, é uma rede totalmente fechada para operação. Isso aqui substituiu a comunicação que eles tinham, era Wi-Fi, e hoje tudo está sendo feito em cima de tecnologia 5G. Eu falo que isso aqui é um grande CD a céu aberto com uma área de 430 mil metros quadrados. Esse projeto foi implantado o ano passado, e agora eles estão nesse roadmap de digitalização de todos os processos. Agronegócio. No agro, hoje são 17,5 milhões de hectares, o objetivo nosso até o final do ano chegar a 20 milhões. Quando eu falei da rodovia, que a rodovia envolvia MAPA, Ministério da Agricultura, e Ministério da Integração das Cidades e Ministério das Comunicações, é porque tudo se integra. Usando a mesma tecnologia, você beneficia todos os setores.
17 milhões de hectares beneficiou 1,5 milhão de pessoas que não tinham qualquer conectividade, que viviam em áreas rurais sem nenhuma conectividade. O Brasil hoje ele tem 95% da população com conectividade em áreas urbanas. Quando a gente fala em 95%, tá, Paulo, ficou só 5, só 5 é 10 milhões de pessoas. O só 5 que ficou. E 25% do nosso PIB está no agronegócio. 1,5 milhão de pessoas, mais de 200 mil propriedades rurais com conectividade. Com investimento, e aqui o 36,8 é o NB-IoT. Esses projetos 17,5 foram feitos em parceria com grandes grupos privados do agronegócio que entenderam o processo de transformação digital e que valeria a pena fazer o investimento na conectividade. Então, esses grupos, que somam ali algumas dezenas, beneficiaram centenas de milhares de propriedades. Só o projeto da... Deixa eu ver onde é que está a BP Bung. Deve estar aqui, se não tiver. Só o projeto da BP Bung foram 100 antenas no estado do Mato Grosso, São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás e Tocantins. O projeto da Adecoagro foram, esse projeto da BP, 3 milhões de hectares. A Adecoagro, ela cobriu 1 milhão de hectares do Vale do Vinhema, numa área de produção dela que era de entre 100 e 200 mil hectares. Então, é a visão seguinte, que esse tipo de investimento ele é pago pelo retorno da produção e da eficiência. A gente tem, quem quiser depois procurar, a Fazenda Conectada é um projeto que a gente fez em parceria com a Case e que a gente comparou duas safras, 22-23 com 21-22. Fazenda conectada versus não conectada. Em Água Boa, que é a região que mais produz, de melhor produção de grãos do país. A safra 22-23 foi 18% maior que a 21-22, mas o Brasil teve a maior safra 22-23 com mais de 300 milhões de toneladas. A safra da Fazenda Conectada em Água Boa foi 7,4% maior que a média da região, 7,6% maior que a média do estado do Mato Grosso, 13,4% maior que a do país. Redução da pegada de carbono, 10%. Redução no consumo de combustíveis, 25%. Isso significou uma economia de mais de 50 mil litros de combustível na operação deles e num valor de uma área que foi esse projeto, só em combustível de 300 mil reais. Então, é assim, será que funciona? Será que dá certo? A indústria sabe que dá e hoje a gente tem números que comprovam que dá certo. E aqui, Indústria 4.0, o último item, né, que eu queria comentar, falando de indústria automotiva, 300 mil carros conectados lá em final de 2019, a gente fechou o acordo na época FCA, hoje Stellantis, que é o grupo Fiat, PSA, que é Peugeot Citroën. Hoje já são mais de 300 mil carros conectados, o primeiro lançamento foi ali início de 2021. Isso tem crescido, né? Vocês sabem, a TIM hoje, nas parcerias de MVNO, é a empresa que a gente tem praticamente 75% das MVNOs estão conectadas à nossa rede. Quando a gente fala do mercado automotivo, alguns dos nossos parceiros fornecem para Ford, o outro parceiro para o projeto da Volkswagen, a gente fornece diretamente para a Stellantis. Então, assim, quando a gente olha o mercado, praticamente 50% daquilo que está saindo de carro conectado no Brasil está conectado na rede da TIM. Além do projeto de conectividade dos veículos, que vão viabilizar a questão do V2V, né, do V2X, veículo-veículo, veículo-pessoa, veículo-infraestrutura, plantas operacionais com coberturas 4 e 5G, no caso de Goiânia, que é a principal planta de produção da Jeep e da Fiat, né, do grupo Stellantis, lá em Pernambuco, a gente tem uma rede 3.5 privativa, 3.5 GHz, standalone, com computação de borda, com processamento local, core, numa aplicação de analytics de vídeo, fazendo comparação de linha de produção com aquilo que foi implantado no veículo. É uma aplicação específica do processo deles de produção. Aqui a gente cita também no mercado de mineradora, a Anglo América, a gente tem algumas mineradoras hoje, que, no caso, são processos de missão crítica e que nos dá, depois, a experiência de como crescer e como entregar esses serviços para indústrias de pequena e média indústria.
Eu vou passar um vídeo aqui que resume um pouquinho de tudo que eu falei. Imaginar possibilidades é o que move o B2B da TIM. É o que nos faz superar desafios e ir além. Desenvolvemos soluções que habilitam a digitalização da indústria e promovem a transformação social. Habilitamos a digitalização no agronegócio, aumentando a produtividade e eficiência de fazendas, com monitoramento ambiental, uso racional de combustível e defensivos químicos e redução das queimadas. Ao mesmo tempo, promovemos a inclusão digital de centenas de comunidades, uma verdadeira transformação social. Estamos também na telegestão da iluminação pública, gerando mais segurança para a população e redução no consumo de energia. No setor logístico, a TIM leva conectividade e automação para rodovias e portos, proporcionando aumento na pronta resposta do serviço na rodovia, aumentando a segurança do usuário, monitoramento de queimadas e inclusão digital da população próxima. Na indústria 4.0, temos soluções em Edge Computing que conectam todos os devices de uma fábrica em uma única plataforma, consolidando as informações para eficiência operacional e automatização da tomada de decisão. E este é só o começo da revolução que a TIM está fazendo para digitalizar a indústria brasileira. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Paulo.